Os gatos têm muita propensão a doenças cardíacas, mais especificamente as cardiomiopatias, ou doenças do miocárdio, ou doença do músculo cardíaco. E o pior, muitos animais desenvolvem cardiomiopatias de forma assintomática e ficam sem sintomas por muito tempo. E aí são três os gatilhos que podem descompensar esse paciente assim, ó, do dia para a noite. É sobre esse vídeo, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Se você ainda não está inscrito no canal, eu já te convido a clicar e se inscrever e ativar o sininho de notificação para o YouTube te avisar cada vez que eu postar um vídeo como esse, didático, desenhado e relevante para você já usar na sua prática clínica. Aproveita e curta esse vídeo para o YouTube também entregar para mais gente, para outros colegas veterinários, para ajudar no nosso atendimento, para a nossa classe ser mais valorizada. Então, vem cá comigo, que a gente vai para aquela página de desenho que você já está habituado aqui neste canal, você que já está inscrito, e que ajuda bastante a gente a compreender todo esse processo. Já deixei pronto aqui um slide, olha só, do consenso de cardiomiopatias felinas. Muito importante a gente entender tudo isso aqui, que mostram as principais cardiomiopatias, a classificação das cardiomiopatias felinas. A mais recorrente, sem dúvida, é a cardiomiopatia hipertrófica, que eu já vou explicar como ela se desenvolve. E dentro deste organograma, deste círculo, a cardiomiopatia hipertrófica é aquela que tem uma origem primária no miocárdio, por alteração das cadeias de miosina, que começam a ser incompetentes, o organismo começa a recrutar novos sarcômeros, e aí o coração vai ficando com uma parede muito hipertrofiada. Mas agora o consenso colocou também um outro fluxo, incluindo a cardiomiopatia hipertrófica, e chamou de cardiomiopatia fenótipo hipertrófica. Por quê? Ambas as situações têm um aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo. Só que a gente precisa lembrar que tem algumas situações clínicas que podem levar à hipertrofia cardíaca e que muitas vezes, mesmo em cardiologistas experientes, fica uma certa dúvida do tipo de cardiomiopatia, se ela é fenótipo hipertrófica, quer dizer, foi causada por alguma doença sistêmica, e as principais estão descritas aqui, ou é uma doença exclusivamente do miocárdio. Claro que hoje tem testes de DNA para serem feitos, mas o custo ainda é um pouco impeditivo para muitos clientes. Então a gente tem que entender todo esse cenário. Tem outras cardiomiopatias também que eu não vou citar neste vídeo de hoje, vou deixar para uma outra oportunidade, mas aqui a gente já vai para um desenho para você poder entender todo esse processo da cardiomiopatia fenótipo hipertrófica, como é que ela se desenvolve e o que que ela pode acarretar. Então, se a gente tem aqui o coração dividido nas quatro cavidades, que você já conhece, deixa eu colocar aqui a circulação pulmonar acoplada aqui, a circulação sistêmica, para onde o ventrículo esquerdo vai bombear todo esse sangue, e aí o sangue vai confluir para leitos venosos cada vez mais calibrosos, chegando aqui no átrio direito, e o ventrículo direito vai bombear esse sangue de volta, então, para os pulmões. Eu vou falando e desenhando, pode ser que não fique lá essas coisas, mas eu vou dando o meu melhor aqui. Átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, para a gente se situar, o oxigênio entra aqui no processo de respiração, no alvéolo, vai se difundir para os capilares pulmonares, veias pulmonares, desemboca no átrio esquerdo, passa pela mitral, o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue oxigenadinho pelo leito arterial para chegar em todas as células, para distribuir o oxigênio e captar o CO2 e produtos de degradação tecidual. Vai confluir para veias cada vez mais calibrosas, átrio direito, tricúspide, ventrículo direito, então vai bombear esse sangue para cá. Está fechado o circuito. Pois bem, a cardiomiopatia fenótipo hipertrófica é aquela onde a gente tem uma alteração primária do miocárdio, como eu mencionei, das cadeias beta de miosina, que elas são incompetentes do ponto de vista contrátil, e o organismo então vai tentando compensar isso, recrutando mais sarcômeros em paralelo. Como assim em paralelo? Em direção, no mesmo sentido, um ao lado do outro, e um ao lado do outro, ao lado do outro. E ele perde a mão ao fazer isso, de tal forma que eu fico com uma parede ventricular mais espessa, mas a cavidade ventricular, que é essa que eu tenho aqui, ela fica reduzida.
Portanto, eu tenho um cenário de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, onde a parede está hipertrofiada e a cavidade está diminuída. Como é que eu vejo isso? Pelo ecocardiograma. E qual que é o problema disso? O problema é que para esses sarcômeros recrutados conseguirem ficar aqui sedimentados, eu vou tendo deposição de colágeno. E onde tem colágeno, você sabe que vai ter fibrose. Essa fibrose miocárdica vai enrijecendo o músculo cardíaco, que passa a ter dificuldade de se relaxar. Portanto, eu tenho um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Se eu estou falando de diástole, é o momento que a tricúspide e aqui a tricúspide e a mitral do lado esquerdo estão abertas. E aí um aumento de pressão durante a diástole vai se refletir num aumento de pressão no átrio correspondente. Como o átrio tem uma cavidade, uma parede muito fina, ele não aguenta esse aumento de pressão e começa a se dilatar. E aí fica difícil para o sangue desaguar dos pulmões para o átrio esquerdo. Então, ele pode aqui se extravasar, sair do vaso e provocar um edema pulmonar cardiogênico. Mas eu também preciso lembrar, especialmente no gato, que as veias da pleura visceral, aquela membrana, aquela lâmina que está aderida aos pulmões, desembocam aqui nas veias pulmonares. Então, esse aumento de pressão no ventrículo esquerdo, que aumentou a pressão no átrio esquerdo, que começou a aumentar a pressão nas veias pulmonares, também vai aumentar a pressão nas veias da pleura visceral. Isso pode levar ao extravasamento do plasma, levando ao quadro de efusão pleural, que é muito comum em gatos, em diversas situações clínicas. Mas na cardiomiopatia fenótipo hipertrófica, isso também pode acontecer. O mesmo mecanismo pode acontecer do lado direito. Então, eu posso ter uma cardiomiopatia fenótipo hipertrófica unilateral, só no ventrículo esquerdo, só no ventrículo direito, ou bilateral, nos dois ventrículos. Quando acontece no ventrículo direito, é o mesmo raciocínio. Os sarcômeros, novos sarcômeros vão sendo recrutados, eu vou ter um aumento da espessura da parede do ventrículo direito, a parede vai ficando mais grossa, a cavidade mais fina, isso vai levando à fibrose, que aumenta a pressão diastólica final no VD, que também aumenta no átrio direito agora, que vai aumentar nas grandes veias, podendo levar, por exemplo, a ascite, edema de membros, dentre outras coisas. Aí a gente também precisa lembrar que as veias da pleura parietal, aquela outra lâmina da pleura que fica aderida à parede do tórax, desemboca aqui nas grandes veias. Então, o aumento de pressão no VD aumenta a pressão no átrio direito, aumenta a pressão nas grandes veias, aumenta a pressão nas veias parietais e também pode levar à efusão pleural. Então, quando eu tenho um quadro de efusão pleural, que eu penso numa possível cardiomiopatia, ela pode acontecer tanto quando a cardiomiopatia é do lado esquerdo, do lado direito, ou, obviamente, é mais fácil de acontecer quando ela é bilateral. Então, essa é toda a fisiopatogenia da insuficiência cardíaca levada pela cardiomiopatia fenótipo hipertrófica. Por que fenótipa? Porque se ela tem origem primária no cardiomiócito, ela é chamada de cardiomiopatia hipertrófica. Mas essa hipertrofia também pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho um processo de hipertensão arterial sistêmica, em que os vasos arteriais estão mais constritos, e aí o ventrículo esquerdo tem que fazer mais força para conseguir ejetar o sangue contra um leito mais fechado. E aí a gente chama de cardiomiopatia fenótipo hipertrófica, nessa circunstância, por hipertensão arterial sistêmica. Outro quadro que é comum de acontecer e que é muito, muito grave, que eu vou esmiuçar isso num próximo vídeo, se você quiser. Aliás, já deixa no comentário se você quer que eu fale sobre isso. É a formação de tromboembolismo. Por quê? Por conta dessa dilatação dos átrios. Aqui eu não mencionei, mas se você está atento, você também entendeu que o átrio direito pode se dilatar no caso
da cardiomiopatia quando ela comete o lado direito também. E esse aumento atrial vai levar à estase sanguínea, ou seja, o sangue começa a ficar acumulado, a velocidade com que ele se dissipa é menor, além do estiramento da parede atrial, que vai alterar a cascata de coagulação, além, naturalmente, da alteração de uma série de outras coisas do próprio sangue, e aí a tríade de Virchow. Então, isso pode levar a um quadro de formação de trombo dentro do átrio esquerdo ou direito, que pode ir para a aorta e ficar parado em algum local. Se você quiser, coloca aqui no vídeo, nos comentários, eu esmiuço esse assunto mais num próximo momento, que também é muito importante e que afeta muito dos nossos pacientes felinos. Mas esse entendimento da fisiopatologia é fundamental. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido mais uma vez você a se inscrever no canal e alguma outra coisa. Abaixo aqui nos comentários tem o link de um grupo de WhatsApp, que se trata de um grupo de espera para cursos de cardiologia veterinária e hemodinâmica que eu ministro eventualmente. Agora eu não tenho nenhum curso aberto, mas se você estiver inscrito nesta lista de espera através desse link aqui, você recebe antecipadamente a abertura dos cursos. Assim não corre o risco de você ficar de fora, porque via de regra são cursos muito disputados pela didática e pela prática, que são cursos sempre baseados nos melhores e mais recentes artigos científicos, e também que facilitam muito os veterinários nos atendimentos. Então já clica, se inscreve, fica na lista de espera e vem para o próximo curso que eu te garanto que vale muito a pena. Fica com Deus, até o próximo vídeo.